Muitas pessoas, quando leem o Antigo Testamento e chegam na história de Abraão, ficam com uma grande incógnita de por que Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Sim, foi um teste de fé, mas foi apenas um teste? Por que Deus pediu logo isso? Bom, hoje eu vou te mostrar qual foi o sentido de Deus ter pedido para Abraão sacrificar Isaque e como isso foi uma lição sobre o amor de Deus e uma prefiguração da salvação que viria com Jesus Cristo. Antes da gente começar, vamos recapitular um pouco a história de Abraão até aqui. Abrão era um homem que vivia em Ur, na Mesopotâmia, quando Deus o chamou para ir para um lugar do qual ele o mostraria, e prometeu a Abrão que ele seria o pai de muitas nações, mesmo já sendo um senhor de idade. Abrão era casado com Sarai, mas Sarai era infértil e não conseguia dar um filho para Abrão. Por isso, Sarai permitiu que Abrão tivesse um filho com a sua serva Agar. Esse filho nasceu e foi chamado de Ismael. Até então, parecia que era isso mesmo, e a semente de Abrão viria de sua descendência com Agar por Ismael, já que Sarai era estéril. Tudo isso muda quando Deus aparece para Abrão e revela que a sua promessa de fazer ele pai de muitas nações viria de sua descendência com Sarai, e seu filho seria chamado de Isaque, e dele sua descendência seria chamada. Deus então muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Abraão então milagrosamente tem Isaque com Sara, mesmo ela já tendo 90 anos de idade e ele 100. Agora vamos pausar por um momento. Imagina o quanto Abraão amou Isaque ao ter ele, seu único filho com Sara, que ele quis por tantas e tantas décadas, um presente de Deus, algo que ele antes achava impossível, mas agora estava ali na sua frente. Continuando, um certo dia Deus chega para Abraão e lhe dá uma ordem. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa parte certamente choca a muitos quando leem pela primeira vez e gera muitas perguntas. Por que Deus faria isso? Por que ele pediria logo o filho amado de Abraão, que ele deu milagrosamente para ele? Com certeza foi um teste de fé, mas é algo ainda mais profundo e bonito do que você pensa. Para a gente começar a entender isso, vamos dar uma olhada no contexto histórico da época no que se referia à religião. O mundo antigo era um mundo cheio de politeísmo e repleto de adoração a ídolos pagãos, por os quais as pessoas faziam todo tipo de sacrifício, até o humano. Talvez o mais conhecido na Bíblia seja o ídolo Baal, um falso deus que era adorado pelos cananeus. Em devoção e barganha a Baal, pessoas queimavam seus próprios filhos. A gente vê Deus falando sobre isso em Jeremias, capítulo 19, versículo 5. E edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Outro ídolo pagão citado na Bíblia é Moloque, para o qual também muitos pagãos prestavam culto, sacrificando crianças e as queimando no fogo para barganhar com ele. Visto isso, a gente pode começar a entender. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, existem vários temas ao mesmo tempo. Primeiro, Abraão ama seu Deus da mesma forma que esses povos pagãos amam seus ídolos. Esses povos pagãos confiavam nesses ídolos e falsos deuses a ponto de estarem dispostos a sacrificarem seus filhos. E Abraão? Será que ele tinha a mesma confiança e amor pelo Deus verdadeiro? Será que ele estaria disposto a fazer o mesmo? A quem ele amava mais? A Deus ou a Isaque? Segundo, Deus vai mostrar para Abraão que ele não é igual a esses ídolos e falsos deuses e nunca vai pedir que quem crê nele sacrifique seus filhos. Pelo contrário, Deus vai dar seu próprio filho e sacrificar ele para nos salvar. A gente vai chegar lá, vamos continuar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Nesse último versículo está uma coisa que eu lembro que em uma das minhas releituras me deixou pensando. Como Abraão sabia que ele ia voltar com Isaque? Deus não tinha pedido para ele sacrificar Isaque? Isaque não estaria morto? Abraão mentiu para os seus servos? Aqui eu vou te mostrar algo impressionante e nos faz entender a fé que Abraão tinha em Deus. Abraão sabia que ele ia voltar com Isaque porque ele confiou na palavra de Deus e sabia que Deus não mentia. Se você voltar um capítulo, em Gênesis capítulo 21, versículo 12, está escrito: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência.
Abrindo também em Hebreus capítulo 11, versículo do 17 ao 19, a gente lê: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Olha isso! Aqui temos a resposta. Abraão sabia que ia voltar com Isaque porque Deus tinha prometido que de Isaque seria chamada a sua descendência. E naquele momento, Isaque não tinha tido filhos. Então, para que a promessa fosse cumprida, Isaque deveria viver para poder ter filhos. Abraão, então, confiou na palavra de Deus e sabia que mesmo que Isaque fosse sacrificado ali, Deus o ressuscitaria dos mortos. E como lemos ainda agora em Hebreus, ele figuradamente ressuscitou, uma vez que para Abraão, ele certamente teria que morrer. Então sabemos que Isaque figuradamente ressuscitou dos mortos. Agora, voltando um pouco rapidinho, qual foi o dia que isso aconteceu mesmo? Vamos ler de novo. Ao terceiro dia. Já está começando a perceber os paralelos? Da mesma forma que Jesus iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, figuradamente, o mesmo acontece com Isaque. Quando Abraão recebe o comando de Deus, naquele momento é como se Isaque já estivesse morto, porque ele teria que morrer. 3 dias depois, ele recebe Isaque de volta dos mortos, simbolicamente. Abraão e Isaque servem como um exemplo, uma prefiguração do que está por vir. A gente vai ver ainda mais exemplos disso. Vamos continuar para o próximo versículo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Aqui vemos mais uma prefiguração. Isaque leva sobre si a madeira da qual ele seria crucificado até o lugar onde o sacrifício ia acontecer. Da mesma forma que Jesus carregou a sua cruz, ou seu madeiro, até o lugar onde seria morto e sacrificado pelos nossos pecados. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Olha como a palavra de Deus é perfeita. Mas ainda tem mais. Vamos continuar para o próximo versículo, quando Abraão e Isaque estavam a caminho do lugar de sacrifício. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui vemos que Abraão diz a Isaque que o cordeiro será provido por Deus. Guarda essa informação, que ela é muito importante. Nos próximos versículos, a gente vê o momento que Abraão está prestes a sacrificar Isaque, quando é impedido pelo anjo do Senhor. E à medida que a gente entende a mensagem que Deus está passando aqui, fica tudo ainda mais claro e mais impressionante. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Essa passagem do carneiro é muito interessante. Abraão anteriormente tinha dito a Isaque que Deus proveria o cordeiro. Agora, ele acha um carneiro preso pelos chifres e o sacrifica no lugar de Isaque. Porém, um carneiro não é um cordeiro. Isso é um carneiro e isso é um cordeiro. Apesar de ambos serem da mesma espécie, no caso, ovelhas, existe uma diferença. Cordeiros são ovelhas machos muito jovens, enquanto carneiros são ovelhas machos adultos. Ambos não são a mesma coisa. Isso nos deixa a pergunta: por que um carneiro e não um cordeiro? Para a gente entender isso, vamos para o versículo seguinte. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha o nome que Abraão dá ao monte: o Senhor proverá. Ele não nomeia o Senhor proveu, e sim proverá, que significa algo no futuro e não no passado. Aqui a gente começa a entender. Abraão dá um carneiro, porque o cordeiro Deus ainda iria prover futuramente, 2000 anos depois, em Cristo Jesus. Vamos abrir em João capítulo 1, versículo 29, e ver essa linda profecia se cumprindo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
2000 anos depois, Deus dá o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito para o sacrifício perfeito e final pelos nossos pecados. Você vê agora o que Deus fez ao pedir a Abraão que sacrificasse Isaque? Vamos voltar para o versículo 2 com tudo que a gente viu até aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Além de testar a fé de Abraão em sua promessa que de Isaque seria a descendência de Abraão, Deus também ensina para Abraão uma lição. Ao pedir que Abraão sacrificasse seu próprio filho e posteriormente o impedindo, Deus demonstra que ele não é igual aos falsos ídolos que exigem sacrifício humano de seus devotos. Pelo contrário, seu amor é tão grande por nós que ao invés de exigir que nós dessemos nossos filhos, Deus deu seu Filho unigênito para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tamanho do amor de Deus por nós. Ao pedir a Abraão para sacrificar Isaque, Deus também usa ele e Isaque como exemplo ou figura do sacrifício final e perfeito que estava por vir no Senhor Jesus Cristo. O Verbo, Deus feito carne, veio ao mundo e viveu uma vida perfeita e morreu brutalmente numa cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas ressuscitou no terceiro dia, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, se sacrificou por nós. Ao ter fé em Deus e obedecer, Abraão é abençoado e a sua descendência em Isaque será bendita em todas as nações futuras, porque dela nascerá o Rei de Israel, o Messias, Jesus Cristo. Vamos agora para João capítulo 8, versículo 56 e ver o que Jesus diz em uma discussão com os fariseus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Olha que coisa linda! Jesus diz que foi revelado para Abraão a vinda dele, do Cordeiro, e isso o alegrou muito. Particularmente, eu acho que isso foi revelado para Abraão por Deus naquele mesmo dia. Por isso ele nomeou aquele monte de O Senhor proverá. Outro fato muito interessante é que nesse dia, quando Abraão vai sacrificar Isaque, quem o chama do céu e o ordena para que não o sacrifique é o anjo do Senhor. Essa é uma figura emblemática que aparece diversas vezes no Antigo Testamento, que fala de Deus tanto na terceira pessoa quanto na primeira, indicando que o anjo do Senhor é Deus. Muitas pessoas, e eu incluso, acreditam que essas aparições do anjo do Senhor se tratam de aparições de Jesus pré-encarnação, um evento chamado de Cristofania. Isso é um assunto muito legal que eu planejo fazer um vídeo separado sobre. Mas continuando, eu estava falando de como Abraão nomeou aquele monte de O Senhor proverá. O nome original daquele lugar era Moriá. Agora, aonde você acha que é esse monte? Eu vou te dar 10 segundos para você dar o seu palpite. Pensou em alguma coisa? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 3 e descobrir. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ilha de Ornã, o Jebuseu. Isso é simplesmente sensacional. O monte onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado iria no futuro ser onde ficaria o templo do Senhor construído por Salomão em Jerusalém. Templo esse que foi destruído por Nabucodonosor e posteriormente reconstruído no retorno dos israelitas do exílio da Babilônia. Sua reconstrução é conhecida nos dias de hoje como o Segundo Templo, e foi esse que Jesus entrou e purificou dos cambistas. Jesus também profetizou sobre esse templo, dizendo que ali não sobraria pedra sobre pedra. Profecia essa que se cumpriu no ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém e o templo. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado seu entendimento sobre o motivo de Deus ter pedido para Abraão sacrificar Isaque. Nessa história, aprendemos como devemos amar, confiar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Deus é fiel, verdadeiro e cumpre todas as suas promessas. Também vimos como que Deus é amor e misericórdia e bondade, a não exigir que sacrifiquemos os nossos filhos, mas dando o seu único filho, o Cordeiro de Deus, perfeito, para ser sacrificado por nós e nos salvar dos nossos pecados. Se você gosta de vídeos assim, explicativos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu ainda tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também. Se você quiser ajudar e abençoar financeiramente esse canal, até para que eu possa fazer vídeos com mais frequência, ter mais estrutura e produção, e quem sabe até um dia poder fazer isso em tempo integral, se Deus quiser, você pode fazer uma doação de qualquer valor para essa chave Pix que está aqui na tela.
Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, fica com Deus e até a próxima!